Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre modelagem multinível com medidas repetidas no tempo, nível 3. Então vamos lá. Nesse caso aqui, diferente da modelagem nível 2, a gente vai ter três degraus ali, né? Três escalas. A gente vai ter o período de tempo, onde as medidas vão se repetir, que é o nível 1, o indivíduo, J, que é o nível 2, e um grupo, K, nível 3. Importante, isso aqui não precisa estar balanceado, então você pode ter alguns indivíduos que tenham menos medidas repetidas no tempo, né? Só que pelo menos tem que ter uma repetição no tempo, né? Não pode ter uma observação somente. Se tiver somente uma observação, você tira ele do seu dataset. E assim como no nível 2, modelagem HLM2, não tem o procedimento stepwise, então você tem que ir testando as variáveis na mão se elas fazem sentido ou não. E assim como a modelagem nível 2 é adotada do modelagem Step Up. Você começa do modelo mais simples e vai incrementando e vendo a melhora ou não no log likelihood. O modelo nulo, em 3 níveis, né? A gente teria que no nível 1, o y vai ser o B0JK mais o epsilon ele vai indicar se essa variável varia no tempo. Nível 2, que significa esse B0JK, é o gama 00K mais o Ni 0JK. Esse Ni 0JK seria o efeito aleatório dos interceptos dos indivíduos. Então você assume que cada indivíduo tem uma posição aleatória ali no intercepto. E o nível 3, o gama 00, vai ser esse delta 000 mais o tal 00K. O tal 00K é o efeito aleatório do intercepto do grupo. Então você vai falar que cada grupo vai ter um intercepto aleatório. Juntando tudo isso, a gente teria que o y vai ser o delta 000, essas letras gregas é difícil lembrar os nomes. O Ni 0JK, o Tau 00 e o Epsilon. Essa última parte, esses três itens, são os efeitos aleatórios. E essa primeira é o efeito fixo. No R seria modelo LME, Fixed Y em função de 1. Esse Fixed Y em função de 1, ele significa esse gama 000. O Random List, e aí você vai colocar do maior nível para o menor. Então, grupo em função de 1, que é fixado, indivíduo em função de 1, que é fixado. Esses efeitos aqui, o grupo de respeito ao tal e o indivíduo ao Ni0J. O data frame e o método RMML, tá? E aí a gente conseguiria calcular algumas coisas, por exemplo, o ICC, que é o Interclass Correlation, que você vai medir a importância da variabilidade das variáveis aleatórias. Por exemplo, o ICC do grupo seria a variância do tal 00K, dividido pela somatória do tal mais do Ni mais do Epsilon. O indivíduo, se você fizer com Ni 0JK, ou o ICC do tempo, variável Epsilon dividido por todas as outras. Seria um percentual da variância de y que é explicada, nesse caso do grupo, pelo o grupo, então, quanto do impacto do grupo no desempenho do indivíduo, ou no y, quanto é resposta do indivíduo, ou mesmo em função do tempo, isso vai variar. Aumentando o modelo, né, colocando mais um step up, a gente está estimando um com tendência linear, o intercepto e inclinação, agora também a inclinação aleatório. Aqui eu vou destacar em vermelho o que foi incrementado. Então, no nível 1, a gente vai aumentar mais um efeito, um beta 1J vezes o M, que seria a variável ali do indivíduo, né, do indivíduo e do grupo. O N2, a gente cria agora um efeito desse beta 1, que vai ser um gama 10 mais o Nis 1JK, que esse aqui seria o efeito aleatório da inclinação do indivíduo, né? Então a gente já tinha o efeito do intercepto, agora tem a inclinação do indivíduo. E no nível 3 do grupo, vai ter o gama 10K, vai ser o delta 1000 mais o tal 10K. O tal 10 seria o efeito aleatório da inclinação do grupo. Então aqui a gente já está assumindo interceptos e inclinações aleatórias, tanto para o indivíduo quanto para o grupo. No R, juntando toda a fórmula, a gente ficaria o delta 00 mais delta 100 vezes o MJK, isso é a componente fixa, mais aí a componente aleatória, que a gente vai adicionar o Ni 1JK vezes o MJK,
e o tal 10K vezes o MJK. Essa última parte aqui, o tal 00K mais tal 10K M mais o epsilon, seria o efeito do grupo no desempenho. Se a gente pegar todos os efeitos aleatórios, tudo isso aqui é o efeito do indivíduo no desempenho. No R, o que vai mudar? A gente vai falar que o Y agora é em função de M, então assume que uma variável M impacta no desempenho, que vai ser responsável por essa parte aqui. E no random, a gente fala que o grupo também é afetado pelo desempenho, que seria essa parte aqui em vermelho, e o indivíduo também por M, que é essa parte aqui também em vermelho. E o restante segue igual. Fechou parênteses. Aumentando mais um degrau, a gente vai falar que além da tendência linear, intercepto, inclinação e aleatório, você vai inserir variáveis no nível 2 e 3. Né? Então aqui a gente vai colocar esse gama 01K vezes o x, JK do indivíduo, gama 1K vezes o x, JK do indivíduo, e no nível 3 a gente está adicionando uma variável W aqui do grupo, então o delta 001 vezes W, e aí a gente cria esse gama 01K, que é novo, que é um delta 010, e um delta 101 vezes W, e esse gama 11K é em função desse esse delta 110. Como que fica juntando tudo isso? A gente fica uma fórmula bem grande, tanto que eu tive que fazer uma gambiarra aqui. Então, a gente está adicionando agora esses efeitos aqui, com o x, com o w, e aqui tem uma correlação entre x e w, que a gente está falando que o efeito de uma impacta na outra, e aqui do w em função de m. Tudo isso aqui são os efeitos fixos, e aqui os efeitos aleatórios não mudou nada, que a gente já estava considerando todos eles. No R, o que vai mudar? A gente vai falar que o y ela varia em função de m, mas também de uma x, que vai dar esse componente aqui, de uma w, que é a variável do grupo que vai dar esse componente aqui, de uma interação entre a x e a m, que é esse cara aqui, e da w com a m, que é esse outro cara aqui. E o restante vai ficar igual, a gente está falando que o grupo varia conforme a m, o indivíduo conforme a m, por aí vai. Como eu falei, como não tem stepwise, você precisa ver se essas duas variáveis têm estatisticamente relevante ou não, e essas duas aqui também. Se você tiver várias variáveis, você tem que ir testando cada par ali individualmente. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve e fica atento à próxima aula de Big Data Deploy de modelos. Obrigado!